Boa noite a todos. Nós vamos começar com um novo estudo bíblico, acabada a série sobre as bem-aventuranças, e este novo estudo bíblico será baseado em Gênesis capítulo 1. E vamos começar a ler, e hoje vamos ler o versículo 1 deste primeiro capítulo da Bíblia. E então, o primeiro versículo da Bíblia diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mais nada. Não há aqui nenhuma preocupação da parte de Deus em justificar-se, em explicar-se, a dar provas de que antes do início, antes do princípio de todas as coisas, ele já existia. É como que entra de rompante na história do mundo e na nossa história. Porquê é que Deus fez assim? Com certeza que haverá muitas razões e nós na eternidade iremos conhecer cada uma delas. Mas eu vejo uma. Principal e essencialmente eu vejo uma razão para que o Senhor não dê qualquer explicação acerca do modo como Ele criou, os meios que Ele usou, e por isso simplesmente apresentar-se desta forma. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Qual é a explicação que eu vejo? E esta explicação para mim me basta. A criação, quando nós olhamos para os céus, quando nós olhamos para a terra, é tão evidente que teve que haver uma mão poderosa por detrás disto. Uma mente sábia. Uma inteligência que desse propósito às coisas. E continua a ser verdade que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Só uma pessoa que ande na terra muito distraída. Ou então, que não queira ver aquilo que é evidente. Olhar para o céu numa noite estrelada. Ver uma cascata de águas cristalinas correndo montanha abaixo. A beleza da criação. A sua variedade. Há um versículo na Bíblia em que diz assim: que variedade, Senhor, tu puseste nas tuas obras. Quem diz isto é o salmista. Portanto, provavelmente a olhar para a criação de Deus, ele empolgado, entusiasmado, boquiaberto, ele diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras. A variedade das cores, dos sons, dos animais, das aves, dos peixes. Sem dúvida que há uma mão inteligente e uma mente sábia que criou tudo isto. E essa evidência é tão notória que o Senhor não dá explicações, Ele não apresenta provas. Aliás, que as únicas coisas que Deus se preocupou em provar, nós lemos na Bíblia, é que quando a Bíblia fala acerca do nosso estado espiritual, mortos em delitos e pecados, fracos, pecadores, ímpios, inimigos de Deus, uma classificação usando adjetivos que nos deveriam de preocupar, porque é assim que o Senhor nos vê nos nossos pecados. Mas a certa altura, depois dessa lista assim, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Preocupação de Deus em provar que nos amava. Aí Ele teve essa preocupação. Quanto à criação, não. Há um outro assunto que o Senhor provou. Quando o médico Lucas se propôs a escrever o livro dos Atos, logo no capítulo 1 ele diz que Jesus se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. O Senhor preocupou-se em provar que Jesus tinha ressuscitado, que Ele está vivo, assentado à sua mão direita. Mas quanto à criação, como disse, as provas são evidentes, são irrefutáveis, de que, na verdade, a mão de Deus esteve por detrás da criação de todas as coisas. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Roma afina pelo mesmo diapasão. Então, no capítulo 1, nós lemos assim, no versículo 20: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas,
para que os homens fiquem inexcusáveis. A evidência de que Deus existe, a prova da sua divindade, é tão evidente nas coisas que estão criadas que o Senhor diz que, nem que não fosse por mais nada, apenas pela sua criação, os homens ficariam sem qualquer desculpa diante dele. E a Bíblia continua: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Na verdade, quando nós ouvimos a ciência, nós crentes bíblicos, nós cristãos, tendo como base a nossa fé a Bíblia, nós não tememos a ciência. Nós pomos em causa a falsamente chamada ciência. Este livro, a Bíblia, não é nenhum compêndio de ciência, de astrologia, de botânica. Não, mas todas as referências que este livro faz podem ser comprovadas de uma forma assertiva pela verdadeira ciência. E a ciência tantas e tantas vezes fica estupefacta perante afirmações feitas há séculos atrás, milhares de anos atrás, e que a verdadeira ciência comprova a sua veracidade. Quando nós olhamos para as coisas que estão criadas e achamos que isto foi obra do mero acaso, coincidências, a Bíblia chama isto de uma verdadeira loucura. E os homens estribados, apoiados na sua sabedoria, desprezando e renegando as evidências da mão poderosa de Deus na obra da criação, negando que há uma inteligência maior, dando propósito e desígnio a todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Negar esta evidência não é de bom tom, sem dúvida que não é. E então o nosso versículo diz: no princípio Deus, no princípio Deus. Este versículo poderia ser interpretado de diversas formas, mas nós queremos levar este estudo para uma certa direção. E então nós, ao lermos este versículo, a palavra no hebraico para Deus é a palavra Elohim. Elohim é uma palavra que tem pluralidade na unidade. Nós somos monoteístas, mas nós cremos na Trindade de Deus. Deus é um, mas que se manifesta em três pessoas diferentes: Deus o Pai, Deus o Filho, que é o Senhor Jesus, e Deus o Espírito Santo. E na obra da criação, Elohim, o Deus Trino, criou. Então nós lemos: Deus criou os céus e a terra e tudo o que eles contêm. Lemos isso num dos Salmos. Deus o Pai criou. Mas também lemos em Colossenses, por exemplo, que Jesus, que por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. No Salmo 104 temos uma referência ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. E então nós lemos nesse Salmo: enviarei o teu Espírito, melhor, enviaste o teu Espírito e as coisas são criadas. E é uma referência que, se nós lêssemos esse Salmo, às aves do céu, aos peixes do mar, tudo aquilo que os céus e a terra contêm. E então nós lemos: envias o teu Espírito e são criadas. O Deus Trino na criação. Por isso, é que um pouco mais à frente, neste capítulo, depois do Senhor ter criado os céus e a terra, nós lemos: e disse o Senhor, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é eu faço, é façamos. A Trindade de Deus na obra da criação. Depois de Deus ter criado os céus e a terra, e como corolário da sua criação, Ele criou o homem, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Ele considerou isso muito bom. Mas nós lemos o versículo 1. E o versículo 2 fala-nos de algo que muda radicalmente todo este contexto que nós falamos. Parece algo que aconteceu, um cataclismo teve lugar. Porque nós lemos no princípio: criou Deus os céus e a terra, versículo 2, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.
que é que se passou? Se nós fôssemos ler Isaías 45, e poderemos ler no versículo 18, nós lemos isto. Isaías 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Quando Deus criou a terra, nós lemos que Ele não a criou vazia. Mas nós no versículo 2, o que é que lemos? E a terra era sem forma e vazia. Há aqui uma contradição? Não, não há. Quando Deus criou os céus e a terra, versículo 1, a terra não foi criada vazia. Mas houve um cataclismo. Algo aconteceu de trágico. Há aqui um hiato de tempo que nós não sabemos de quanto. Dias, meses, anos, séculos, nós não sabemos. Mas algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio, o versículo 1, Deus criou os céus e a terra. E a terra não a criou vazia. Ele criou-a habitável. Mas nós vemos, e a terra era sem forma e vazia. Tornou-se num lugar inóspito. Os estudiosos da Bíblia, nos quais eu me incluo, tendo esta opinião, nós pensamos que houve realmente um verdadeiro cataclismo. Algo que abalou os alicerces da terra e dos céus que Deus criou no capítulo 1. E esse grande cataclismo, pensa-se que foi a queda por escolha própria. A queda de Lucifer, que era um querubim ungido de Deus. E naquela altura ele tinha livre arbítrio. E ele decidiu rebelar-se contra Deus. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo e estabelecer o seu trono nos mais altos céus. E como caíste, diz a Bíblia, como caíste. A tua queda, tu que querias ir até aos mais altos céus, tu te vais despenhar nos mais profundos dos abismos. E pensa-se que nesta rebelião ele levou 1/3 dos anjos de Deus consigo, que agora são demónios. E Lucifer transforma-se em Satanás, o diabo. E então a queda dele, a queda espiritual dele, fez com que a terra que inicialmente não tinha sido criada vazia, se tornou sem forma e vazia. Eu quero levar o estudo para este patamar, que é, no capítulo 1 nós lemos que Deus criou o homem, criou os nossos primeiros pais. E eles viviam, e o Senhor os colocou num lugar paradisíaco, o chamado Jardim do Éden. E deveria ser impressionante a beleza física de Adão e Eva, o seu porte físico, o seu caráter. Eram irrepreensíveis em relação à sua moral. A beleza espiritual deles era de tal forma que Deus podia coabitar com eles e visitava-os naquele lugar no fim de cada tarde. E tinham comunhão e passeavam entre as árvores daquele jardim, apreciando a beleza da criação de Deus e usufruindo da comunhão com o Criador. Mas no capítulo 1 e depois nos capítulos 2 e no capítulo 3 particularmente, nós vemos que também naquele lugar aconteceu um outro cataclismo. Provocado pela mesma personagem que provocou o cataclismo, que fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia. Referimos-nos a Satanás. Sem entrarmos em grandes pormenores, o diabo tentou Eva, que por sua vez incitou Adão e levou-os a pecar contra Deus. Eles entraram pela porta da desobediência quando foram pressionados pelo inimigo das nossas almas, quando foram tentados através da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, o orgulho, a soberba da vida, e eles caíram. E aquele lugar, outrora um lugar paradisíaco, a partir da queda dos nossos pais, tornou-se num lugar de acusação, de medo, dor, vergonha, maldição e morte. E eles perderam a imagem e semelhança de Deus.
voltando a Gênesis capítulo 1, depois daquele grande cataclismo, teve lugar a restauração. O Senhor pega em todos aqueles cacos e vai restaurar a sua criação abalada pela queda de Lucifer, o querubim ungido de Deus. E nós vamos estudar o capítulo 1, como é que o Senhor o fez. Mas também, em relação à queda de Adão e Eva, o Senhor, a Trindade de Deus, vai operar e tornar possível a nossa restauração. De modo que nós, através dessa restauração de Deus, podemos readquirir a imagem e semelhança de Deus que nós perdemos, que os nossos primeiros pais perderam e que nós perdemos por causa dos nossos pecados. E queremos estabelecer um paralelismo, uma comparação entre aquilo que o Senhor fez para restaurar a obra da sua criação abalada pela queda de Lucifer. E vamos estabelecer essa comparação. Vamos fazer a comparação com os meios e os métodos que Deus usou para restaurar a sua criação. Os mesmos métodos e meios que Ele vai usar e que Ele ainda hoje usa para restaurar a alma humana. E fazer com que cada um de nós se torne uma nova criação, criados em Cristo Jesus. Sermos uma nova criação, as coisas velhas passarem e tudo a se fazer novo. Aquilo que está em Cristo, diz Paulo, é uma nova criação. E vamos ver como é que essa nova criação em Cristo é efetuada, tendo como paralelismo a restauração da criação abalada pela queda do anjo, do querubim ungido de Deus. E nós vamos deixar isso para os próximos estudos, se Deus quiser. E que o Senhor abençoe nesta noite as vossas vidas, neste tempo, e que por meio deste estudo também possa abençoar ricamente as nossas almas. O Senhor nos abençoe.